As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Primeira parte. A pobreza do homem como resultado da riqueza da terra. Ai, coisa levinha, hein? Vamos lá. Febre do ouro, febre da prata. O signo da cruz nas empunhaduras das espadas. Vai pra longe, hein? Se prepara. Quando Cristóvão Colombo se abalançou a atravessar os grandes espaços vazios a oeste do Ecúmeno, ele aceitara o desafio das lendas. Tempestades terríveis sacudiriam suas naus como se fossem cascas de nozes e as lançariam na boca dos monstros. E a grande serpente dos mares tenebrosos, faminta de carne humana, estaria à espreita. Faltavam só 1000 anos para que as chamas purificadoras do juízo final arrasassem o mundo, segundo acreditavam os homens do século XV. E o mundo era então o mar Mediterrâneo, com seu litoral de ambígua projeção para a África e o Oriente. Os navegadores portugueses asseguravam que o vento do oeste trazia cadáveres estranhos e às vezes arrastava toras curiosamente talhadas, mas ninguém suspeitava de que, sem demora, o mundo seria assombrosamente multiplicado. Quero fazer uma parte aqui, um parênteses meu. Lendo aqui, né, o mundo... O mundo, segundo acreditavam os homens do século XV, o mundo era então o mar Mediterrâneo. Esse livro, tenho certeza que nem Eduardo Galeano vai se livrar de errar conceitos que a gente conta história, que a gente está lutando para contar a história de uma maneira diferente, mas ali ele acerta em outras coisas, com certeza erra em outras, né? Então, não se fala mais, né, que o mundo era isso. O mundo era esse para eles ali, né? Enfim, tudo certo. Vou seguir. A América não só carecia de nome. Os noruegueses não sabiam que a tinham descoberto já fazia tempo. E o próprio Colombo morreu ainda convencido de que havia alcançado a Ásia pelas costas. Em 1492, quando a bota espanhola enterrou-se pela primeira vez nas areias das Bahamas, o almirante acreditou que essas ilhas eram as sentinelas avançadas do Japão. Colombo levava consigo um exemplar do livro de Marco Polo, coberto de anotações nas margens das páginas. Os habitantes de Cipango, dizia Marco Polo, abre aspas, possuem ouro em enorme abundância e as minas onde o encontram jamais se esgotam. Também há nessa ilha pérolas do mais puro brilho em grande quantidade. São rosadas, redondas, de tamanho grande e superam em valor as pérolas brancas. Fecha aspas. A riqueza de Cipango chegar aos ouvidos do grande Khan Kublai tinha despertado em seu peito o desejo de conquistá-lo. Ele fracassara. Das fulgurantes páginas de Marco Polo alçavam voo todos os bens da criação. Havia quase 13.000 ilhas no mar da Índia, como montanhas de ouro e pérolas. E 12 tipos de especiarias em imensas quantidades, além das pimentas brancas e preta. A pimenta, o gengibre, o cravo da Índia, a noz moscada e a canela eram tão cobiçados quanto o sal para conservar a carne no inverno, sem que se deteriorasse ou perdesse o sabor. Os reis católicos da Espanha decidiram financiar a aventura do acesso direto às fontes para livrar-se da onerosa cadeia de intermediários e revendedores que monopolizavam o comércio das especiarias e das plantas tropicais, das musselinas e das armas brancas que provinham de misteriosas regiões do Oriente. O anseio de metais preciosos, a moeda de pagamento no tráfico comercial, também impulsionou a travessia dos mares malditos. A Europa inteira precisava de prata. Estavam já quase exauridos os filões da Boêmia, da Saxônia e do Tirol.
Lembrei do filme com o Gerard Depardieu, 1492. Eu revi ele na pandemia com meu filho para escola. Interessante de ver. Tem Colombo explicando pro filho, eu acho, por que a Terra é redonda. Achei curioso agora, né, sem ver isso. Porque é isso, né, gente? O negócio tá explicado lá desde 1490. Esse filme aí já tem tempo, inclusive. Não tanto. Vamos lá. A Espanha vivia o tempo da Reconquista. O ano de 1492 não foi apenas o ano do descobrimento da América. O Novo Mundo, nascido daquele equívoco de grandiosas consequências. Foi também o ano da recuperação de Granada. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que com o casamento tinham evitado o desmonte dos seus domínios no princípio de 1492, eliminaram o último reduto da religião muçulmana em solo espanhol. Custara quase 8 séculos a retomada daquilo que fora perdido em 7 anos. E as despesas da campanha tinham esgotado o tesouro real. Mas essa era uma guerra santa, a guerra cristã contra o Islã, e não é casual, de resto, que no mesmo ano de 1492, 150 mil judeus declarados tenham sido expulsos do país. A Espanha adquiria realidade como nação, erguendo espadas cujas empunhaduras traziam o signo da cruz. A rainha Isabel fez-se madrinha da Santa Inquisição. A façanha do descobrimento da América não poderia se explicar sem a tradição militar da guerra, das cruzadas que imperava na Castela medieval, e a Igreja não se fez de rogada para atribuir caráter sagrado à conquista de terras incógnitas do outro lado do mar. O Papa Alexandre VI, que era valenciano, converteu a rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. A expansão do reino de Castela ampliava o reino de Deus sobre a terra. 3 anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo pessoalmente comandou uma campanha militar contra os indígenas da Dominicana. Um punhado de cavaleiros, 200 infantes e uns quantos cães especialmente adestrados para o ataque dizimaram os índios. Mais de 500, enviados para a Espanha, foram vendidos como escravos em Sevilha e morreram miseravelmente. No entanto, alguns teólogos protestaram e a escravização dos índios, costume de indígena já, né? E a escravização dos índios foi formalmente proibida no século XVI. Na verdade, não foi proibida, foi abençoada. Antes de cada ação militar, os capitães da conquista deviam ler para os índios, na presença de um tabelião, um extenso e retórico requerimento que os exortava à conversão à Santa Fé Católica. Abre aspas. Se não o fizerdes, ou se o fizerdes maliciosamente, com dilação, certifico-vos que, com a ajuda de Deus, agirei poderosamente contra vós e vos farei guerra da maneira que puder em todos os lugares, submetendo-vos ao jugo e à obediência da Igreja e de sua majestade. E tomarei vossas mulheres e vossos filhos, e vos farei escravos, e como tais sereis vendidos, dispondo de vós como sua majestade ordenar. E tomarei vossos bens, e farei contra vós todos os males e danos que puder. Fecha aspas. A América era um vasto império do diabo, de redenção impossível ou duvidosa. Mas a fanática missão contra a heresia dos nativos se confundia com a febre que, nas hostes da conquista, era causada pelo brilho dos tesouros do Novo Mundo. Bernal Dias del Castillo, soldado de Hernán Cortés, escreve que eles chegaram à América para servir a Deus e a sua majestade, e também por haver riquezas. Ao alcançar o atol de São Salvador, Colombo deslumbrou-se com a colorida transparência do Caribe, a verdejante paisagem, a doçura e a limpeza do ar, os pássaros esplêndidos e os jovens, abre aspas, de boa estatura, gente muito formosa e muito mansa, fecha aspas, que ali habitavam. Presenteou os indígenas com alguns gorros abre aspas, alguns gorros vermelhos e uma contas de vidro que eles colocavam no pescoço.
e muitas outras coisas de pouco valor com as quais ficaram contentes, e tão nossos que eram uma maravilha. Fecha aspas. Mostrou-lhe as espadas. Não as conheciam. Seguravam-nas pelo fio e se cortavam. Vou parar aqui. Achei que eu fosse ler a parte inteira, mas é muito texto. Tem 10 minutos de vídeo, nem eu aguento.